A oração de São Bento é mais do que um conjunto de palavras. É um convite ao silêncio interior, ao abandono do caos que muitas vezes consome nossa mente. Quando olhamos para a cruz de São Bento e lemos as palavras gravadas em sua medalha, somos chamados a um caminho de fortaleza e autocontrole que poucos ousam trilhar. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que a cruz sagrada seja minha luz, e que o demônio não seja meu guia. Essa frase, gravada na medalha, carrega uma sabedoria antiga e profunda, nos recordando de uma batalha invisível que acontece dentro de cada um de nós. Essa batalha não é contra inimigos externos, mas contra nossos próprios impulsos e desejos. É a luta que travamos todos os dias contra o orgulho, a inveja, a raiva e todas as emoções destrutivas que minam nossa paz interior. Quando deixamos essas forças tomarem o controle de nossas ações, nos distanciamos da luz. Nos tornamos escravos dos nossos desejos, guiados por sombras que não podemos ver, mas que sentimos profundamente em nossos corações. São Bento compreendia isso. Ele sabia que a verdadeira fortaleza não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." Romanos 7, 10 e 9. Paulo reconhecia essa luta interna que todos enfrentamos, e São Bento nos oferece uma resposta prática: a oração, o silêncio e o autocontrole. A oração de São Bento não é uma fórmula mágica. Não é um encantamento que muda o mundo ao nosso redor. Ao contrário, ela nos transforma de dentro para fora. Ela nos guia para um lugar de serenidade, onde podemos observar nossas emoções destrutivas com distanciamento, sem nos deixarmos dominar por elas. É nesse momento de oração que encontramos nossa verdadeira força, porque a verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em responder com sabedoria. O próprio Jesus nos mostrou isso quando, no auge de sua dor e sofrimento, orou ao Pai: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas 23, 34. Ele não cedeu à raiva, à amargura ou ao desejo de vingança. Ele nos mostrou que o caminho da fortaleza é o caminho do amor, mesmo em meio à dor. Quando repetimos as palavras da oração de São Bento, "Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana", estamos dizendo a nós mesmos para afastar as tentações que nos acorrentam, afastar os impulsos de orgulho, de vingança, de ódio. Essas forças destrutivas nos consomem por dentro, nos corroem lentamente até que não reste mais nada de nossa paz. Mas São Bento, com sua oração, nos lembra que temos o poder de resistir, temos a capacidade de nos erguer acima dessas emoções, de nos tornarmos mestres de nós mesmos. Mas essa jornada não é fácil. Ela exige uma vigilância constante. Jesus advertiu: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Mateus 26, 41. Ele sabia que sem autocontrole, caímos facilmente nas armadilhas de nossas próprias fraquezas. E a oração de São Bento é esse lembrete diário de que não estamos sozinhos nessa batalha. Há uma força maior que nos guia, mas é necessário que tomemos a decisão consciente de seguir esse caminho. Quando a mente está tranquila, quando os impulsos destrutivos são mantidos sob controle, abrimos espaço para a verdadeira sabedoria. Abrimos espaço para o discernimento, para entender quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar. Esse é o verdadeiro poder da oração. Não é sobre o controle das circunstâncias externas, mas sobre o domínio de si mesmo. E nessa busca por autocontrole, São Bento nos mostra que não podemos confiar apenas em nossa própria força. Precisamos de algo além de nós. Precisamos nos render a algo maior. Como disse o salmista: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Salmos 27:1. Essa rendição não é fraqueza, é fortaleza. É reconhecer que, ao deixar de lado nosso ego, encontramos uma força que transcende nossas limitações humanas. No final, o que realmente buscamos é a paz interior. Todos os nossos esforços, todas as nossas lutas,
são para alcançar esse estado de serenidade. Mas essa paz só pode ser encontrada quando somos capazes de controlar nossas emoções, quando somos capazes de enfrentar nossas próprias sombras com coragem e compaixão. A minha paz vos dou, disse Jesus, João 14:27. Mas essa paz é uma conquista interna, uma batalha travada no silêncio do coração. O caminho que São Bento nos oferece é um caminho de disciplina. Ele sabia que sem disciplina, sem a prática constante da oração, nos perdemos em meio às distrações do mundo. As tentações estão sempre ao nosso redor, tentando nos afastar de nossa verdadeira essência. Mas com a oração, encontramos o equilíbrio. Encontramos a força para resistir, para dizer não aos desejos passageiros e sim ao que é eterno. E esse sim ao que é eterno nos transforma. Ele nos molda, nos purifica, nos faz ver o mundo com novos olhos. Como disse Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A oração de São Bento é esse instrumento de transformação. Não é uma mudança que acontece da noite para o dia, mas é um processo de lapidação, onde cada palavra, cada silêncio, cada decisão consciente de resistir às tentações nos aproxima mais da fortaleza interior que buscamos. Há momentos em que todos nós vacilamos, momentos em que parece mais fácil ceder às emoções destrutivas, em que o caminho da raiva, do medo, do ódio parece inevitável. Mas nesses momentos, a oração de São Bento nos chama de volta. Ela nos lembra que mesmo nas trevas há uma luz que nos guia. E essa luz é a cruz. Não a cruz como símbolo de sofrimento, mas como símbolo de redenção. Redenção de nós mesmos, de nossos impulsos, de nossas fraquezas. E quando compreendemos isso, nos tornamos verdadeiramente livres. Porque a liberdade não é fazer o que queremos, mas ter o controle para fazer o que é certo. E é nesse controle que encontramos a verdadeira paz. A oração de São Bento é, portanto, um chamado à liberdade. Uma liberdade que só pode ser alcançada através da disciplina, do autocontrole e da rendição a algo maior que nós. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Essa é a essência da oração de São Bento. Não se trata de evitar o mal, mas de resistir a ele com força e determinação. E essa resistência nos fortalece. Ela nos eleva, nos transforma em seres mais conscientes, mais compassivos, mais conectados com nossa verdadeira essência. No final, o que São Bento nos ensina é que a verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra nós mesmos. E através da oração, encontramos a arma mais poderosa para vencer essa batalha. Uma arma que não fere, mas cura, que não destrói, mas constrói, que não escraviza, mas liberta. E quando finalmente compreendemos isso, encontramos a paz que tanto buscamos. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce dentro de nós, no profundo silêncio do nosso ser. A paz que São Bento encontrou. A paz que todos nós podemos encontrar, se estivermos dispostos a trilhar esse caminho de fortaleza, autocontrole e rendição. Essa paz, no entanto, não é uma mera ausência de conflitos. Ela é a capacidade de permanecer inabalável no meio da tempestade. E isso só é possível quando aprendemos a dominar nossas emoções, quando não permitimos que a raiva, o medo ou a tristeza ditem nossas ações. Porque, no fundo, todos os grandes obstáculos que enfrentamos na vida começam dentro de nós. Eles nascem de nossa própria incapacidade de lidar com nossas emoções destrutivas. A oração de São Bento nos ensina a não fugir desses sentimentos, mas a enfrentá-los de frente, com coragem e serenidade. As palavras de São Bento são como um farol em meio ao nevoeiro, nos guiando em direção à luz. Vade retro Satana, afasta-te, Satanás. Essa é uma declaração de poder, de autoridade. Não porque temos força própria, mas porque escolhemos confiar na força divina. É uma escolha diária,
às vezes até mesmo momento a momento, de resistir às forças que tentam nos puxar para baixo. Não é uma escolha fácil, mas é a única que nos levará à verdadeira liberdade. E essa liberdade é uma libertação daquilo que nos aprisiona internamente. O medo do futuro, a culpa pelo passado, a ansiedade, o orgulho, essas são as correntes invisíveis que nos mantêm cativos. Jesus nos convida a deixá-las para trás. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A oração de São Bento é uma resposta a esse convite. Ela nos alivia, não removendo os desafios da vida, mas nos fortalecendo para enfrentá-los com uma nova perspectiva. E que perspectiva é essa? A de que o controle verdadeiro vem da rendição. Não é uma rendição de fraqueza, mas de sabedoria. É o reconhecimento de que, sozinhos, somos vulneráveis, mas em Deus encontramos a força que nos falta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essas palavras ecoam na oração de São Bento, pois, ao pronunciá-la, afirmamos que nossa força não vem de nós, mas de uma fonte maior e inesgotável. Esse entendimento nos leva a um ponto central: o autocontrole. A verdadeira transformação acontece quando percebemos que o mundo exterior não pode controlar nossa paz interior. São Bento nos desafia a dominar nossos impulsos, a não sermos levados pelo imediatismo de nossas emoções. Aquele que é tardio em irar-se é melhor do que o poderoso, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Governar o próprio espírito é a mais elevada forma de poder. E isso só é possível através da oração e da prática contínua do autocontrole. Ao longo da vida, somos constantemente testados. Somos tentados a reagir com impulsividade, a seguir nossas paixões sem pensar nas consequências. Mas São Bento, com sua sabedoria, nos lembra que há poder em esperar, em pausar, em refletir antes de agir. Esse é o caminho da verdadeira fortaleza. E essa fortaleza não é visível aos olhos do mundo, mas é sentida em nosso coração, em nossa alma. É a fortaleza de saber que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, estamos enraizados em algo eterno e inabalável. E esse enraizamento nos dá a capacidade de superar as emoções destrutivas, a raiva, o medo, a inveja. Todas essas emoções têm suas raízes no ego, no desejo de controlar ou manipular as circunstâncias externas. Mas quando reconhecemos que a verdadeira paz vem de dentro, que ela não pode ser tirada por fatores externos, nos libertamos dessas amarras. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A renovação da mente é o que nos permite ver além das ilusões do ego e encontrar uma paz profunda e duradoura. Essa renovação exige prática, exige dedicação. A oração de São Bento é um instrumento poderoso nessa jornada, mas ela só tem efeito quando é acompanhada por uma decisão consciente de viver de acordo com seus princípios. Precisamos vigiar nossas emoções, observar nossos pensamentos e constantemente redirecionar nossa mente para o que é verdadeiro, nobre e eterno. Isso é o que Paulo chama de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5. Quando nos dedicamos a essa prática, começamos a perceber uma mudança. As situações que antes nos provocavam raiva, agora são vistas com mais compaixão. Os momentos que antes geravam ansiedade são enfrentados com mais serenidade. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas que nossa reação a eles muda. Nos tornamos mestres de nós mesmos, não por nossa própria força, mas pela graça que flui através de nós. E essa transformação não é apenas pessoal, ela afeta aqueles ao nosso redor. Quando vivemos em paz, quando praticamos o autocontrole, irradiamos essa energia para os outros. Nossas palavras e ações começam a refletir a serenidade que encontramos em nosso interior. Nos tornamos faróis de luz em um mundo que muitas vezes
está mergulhado na escuridão do medo e da raiva. Esse é o verdadeiro poder da oração de São Bento. Não apenas nos transformar, mas transformar o mundo ao nosso redor através de nós. Há um profundo sentimento de nós nesse caminho. Não estamos sozinhos em nossa busca por autocontrole e fortaleza. Todos enfrentamos as mesmas batalhas internas. Todos somos tentados a ceder às emoções destrutivas. Mas, juntos, podemos encontrar a força para resistir. Como disse o sábio, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes 4:12. Quando nos unimos em oração, quando nos apoiamos mutuamente em nossa busca por paz e fortaleza, nos tornamos inquebráveis. Essa é a mensagem final da oração de São Bento. Não estamos sozinhos. Há uma força maior que nos guia, que nos fortalece, que nos sustenta. E quando escolhemos caminhar nesse caminho de autocontrole, disciplina e rendição, nos tornamos participantes de uma jornada que transcende nossas próprias vidas. Nos tornamos parte de algo maior, algo eterno, e assim, concluímos nossa reflexão com a mesma frase que São Bento nos deixou como legado. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que a cruz sagrada seja nossa luz, e que o demônio, em todas as suas formas, seja ele o orgulho, a raiva, o medo ou o ego, jamais seja nosso guia, porque é na luz da cruz que encontramos a verdadeira fortaleza. E é nessa fortaleza que juntos encontramos a paz que tanto buscamos. Essa paz não é um prêmio para os fracos, mas para os corajosos que enfrentam suas próprias trevas interiores e escolhem a luz. Não é uma fuga das responsabilidades do mundo, mas um compromisso profundo de viver com mais propósito, com mais intenção, sabendo que a verdadeira batalha não é contra os outros, mas contra nós mesmos, como Paulo nos lembra, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Nossa luta, no entanto, não é apenas uma luta externa contra o mal que vemos ao nosso redor. A verdadeira luta está dentro de nós, em nossas próprias inclinações destrutivas, em nossos medos ocultos, em nossas inseguranças. São Bento nos ensina que a vitória sobre essas forças internas é a chave para transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Quando dominamos a nós mesmos, encontramos o equilíbrio necessário para enfrentar qualquer desafio, pois nossa força não está nas circunstâncias, mas na nossa conexão com a verdade divina. Essa verdade nos mostra que o autocontrole não é repressão. Não se trata de negar nossas emoções ou de fingir que somos inabaláveis. Pelo contrário, é um convite para entender profundamente nossas emoções, para observar a raiz de cada sentimento e aprender a responder a ele com sabedoria. Jesus nos mostra isso quando diz: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mateus 5:5. A mansidão não é fraqueza, mas uma força silenciosa que não precisa gritar para ser ouvida. É a capacidade de permanecer calmo e focado, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. Nos momentos mais difíceis, quando somos tentados a perder a esperança, a oração de São Bento nos relembra que há uma força maior nos guiando. Non draco sit mihi dux. Que o mal nunca seja nosso guia. Que o medo, a raiva, a inveja, o orgulho nunca dirijam nossas ações. Em vez disso, que nossa vida seja guiada pela luz da cruz, pela paz que transcende todo entendimento, pela confiança de que, independentemente das circunstâncias, estamos sendo cuidados por algo maior do que nós. Essa confiança nos leva a uma profunda sensação de liberdade. Não uma liberdade que busca escapar das responsabilidades, mas uma liberdade que nos permite enfrentar qualquer situação com coragem. Como Paulo escreveu: "Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." 2 Coríntios 3:17. Essa liberdade nos liberta das cadeias do medo,
do julgamento dos outros e nos dá o poder de viver com integridade, seguindo aquilo que é verdadeiro e justo. No caminho da oração de São Bento, encontramos essa liberdade em pequenas escolhas diárias. Escolher não ceder à raiva quando somos injustiçados. Escolher não alimentar o ressentimento quando somos feridos. Escolher a compaixão em vez do julgamento. A paciência em vez da impaciência. Cada uma dessas escolhas nos aproxima mais da fortaleza interior que São Bento nos ensina a cultivar. Mas lembremos, essa jornada não é fácil. Haverá momentos de fraqueza, de dúvida, de tentação. Haverá momentos em que parecerá mais fácil desistir, deixar que as emoções nos dominem, ceder à pressão. Mas é nesses momentos que a oração se torna nossa arma mais poderosa. Ela nos reconecta com a fonte de nossa força. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos, que há uma mão invisível nos guiando, nos sustentando, mesmo quando tudo parece perdido. E é nessa rendição à oração que encontramos a verdadeira fortaleza. Não a fortaleza que o mundo admira, que busca poder, controle e reconhecimento, mas a fortaleza que nasce da humildade, da rendição, da confiança absoluta de que no fim tudo estará bem. Porque como nos lembra o Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando vivemos dessa maneira, quando nos entregamos à oração, ao autocontrole e à paz interior, começamos a ver o mundo de forma diferente. As provações que antes nos assustavam tornam-se oportunidades de crescimento. As pessoas que antes nos irritavam tornam-se mestres que nos ensinam a paciência e a compaixão. E o futuro, que antes parecia incerto, torna-se uma aventura a ser vivida com fé e confiança. No caminho da oração de São Bento encontramos essa liberdade em pequenas escolhas diárias. Escolher não ceder à raiva quando somos injustiçados. Escolher não alimentar o ressentimento quando somos feridos. Escolher a compaixão em vez do julgamento, a paciência em vez da impaciência. Cada uma dessas escolhas nos aproxima mais da fortaleza interior que São Bento nos ensina a cultivar. Mas lembremos, essa jornada não é fácil. Haverá momentos de fraqueza, de dúvida, de tentação. Haverá momentos em que parecerá mais fácil desistir, deixar que as emoções nos dominem, ceder à pressão. Mas é nesses momentos que a oração se torna nossa arma mais poderosa. Ela nos reconecta com a fonte de nossa força. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos, que há uma mão invisível nos guiando, nos sustentando, mesmo quando tudo parece perdido. E é nessa rendição à oração que encontramos a verdadeira fortaleza. Não a fortaleza que o mundo admira, que busca poder, controle e reconhecimento, mas a fortaleza que nasce da humildade, da rendição, da confiança absoluta de que no fim tudo estará bem. Porque, como nos lembra o Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando vivemos dessa maneira, quando nos entregamos à oração, ao autocontrole e à paz interior, começamos a ver o mundo de forma diferente. As provações que antes nos assustavam tornam-se oportunidades de crescimento. As pessoas que antes nos irritavam tornam-se mestres que nos ensinam a paciência e a compaixão. E o futuro, que antes parecia incerto, torna-se uma aventura a ser vivida com fé e confiança. Ao encerrar essa jornada de reflexão sobre a oração de São Bento, podemos ver que ela não é apenas uma prece de proteção contra o mal externo, mas uma chave para dominar o mal interno. É um chamado para a transformação interior, para o crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa alma. É um convite para viver com mais propósito, mais paz e mais fortaleza. Que a cruz sagrada nos ilumine e que juntos encontremos a força necessária para dominar nossas emoções, enfrentar nossos medos e viver com a confiança de que estamos sendo guiados por algo maior do que nós mesmos. Essa é a verdadeira oração de São Bento. Uma oração de fortaleza, de transformação e de paz. E assim, ao final desse caminho, sabemos que não estamos sozinhos. Somos parte de algo maior,
algo que nos une, que nos fortalece e que nos guia. Que a luz da cruz brilhe em nossos corações e que, juntos, continuemos nossa jornada com coragem, fé e a certeza de que estamos sendo cuidados. Porque, no fim, a verdadeira vitória não é sobre o mundo externo, mas sobre o nosso próprio coração. E essa vitória, meus amigos, está ao alcance de todos nós, através da oração, da fé e da fortaleza que encontramos em Deus. Assim, ao longo dessa jornada, descobrimos que a oração de São Bento é mais do que palavras repetidas em momentos de necessidade. Ela é um chamado para nos levantarmos com coragem diante das provações, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos a verdadeira força que reside na nossa alma. Cada desafio que enfrentamos, cada emoção destrutiva que superamos, nos aproxima da paz interior que transcende as circunstâncias externas. É nessa busca por autocontrole, humildade e sabedoria que encontramos a verdadeira liberdade. A cruz sagrada não é apenas um símbolo de proteção contra os males do mundo, mas também um lembrete constante de que nossa maior batalha é a que travamos dentro de nós mesmos, e é vencendo essa batalha que encontramos a verdadeira vitória. Uma vida guiada pela fé, pela paz e pela fortaleza interior. Que cada um de nós continue sua jornada de transformação, confiando no poder da oração e no caminho da paz que São Bento nos mostra. Que possamos ser inspirados a viver com propósito, em harmonia com o que é justo e verdadeiro, pois é na superação de nossas próprias limitações que nos tornamos fortes. E é no domínio de nossas emoções que encontramos a verdadeira paz. Se você sentiu a profundidade dessa mensagem e quer continuar a trilhar esse caminho de autodescoberta e fortaleza interior, inscreva-se no canal. Aqui, compartilhamos conteúdos inspiradores que alimentam a alma e nos guiam rumo a uma vida de paz, autocontrole e propósito. Não perca as próximas reflexões e histórias que podem transformar seu coração e sua mente. Junte-se a nós e continue essa jornada de crescimento e fortalecimento espiritual.